Bem-vindas e bem-vindos para o Mosaico do Negacionismo. Essa é mais uma entrevista de Adriana Cortland e Marcos Linhares, dessa vez com Ivone Bezerra de Mello, que ficou muito conhecida no Brasil pelo método UERE, que ela construiu, que ela desenvolveu, que é um método de ensino para crianças e jovens que sofreram algum tipo de trauma psicológico nas comunidades do nosso país, em função das violências sofridas. Então, a gente vai passar a palavra para a Ivone, que vai contar um pouco dessa experiência, que com certeza tem uma relação profunda com a chacina da Candelária de 1993. Enfim, Ivone, tá com você essa história e tudo mais. Bom, eu dediquei toda a minha vida, desde que eu tinha, 12 anos de idade, quando eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário, até quando eu estudei, me formei, e a minha tese já foi, na época, nos anos 70, problemas de cognição em crianças que vivem em países em guerra, né? Eu fui para a África fazer minhas pesquisas. Então, eu nunca deixei de estudar, né, o porquê essa dicotomia que existe entre crianças pobres e ricas, educação de qualidade, ou educação que não é para todos. Então, eu sempre busquei na minha vida tentar entender, né? Por que a educação de qualidade não pode ser para todos, né? Principalmente em países como o Brasil, onde você tem realmente uma diferença muito grande entre escolas públicas e escolas particulares, né? E eu continuei essa minha vida estudando e eu fazia o trabalho em loco, não é? Quer dizer, eu trabalhei 13 anos com meninos de rua para entender qual era a situação de rua dessas crianças, e aí veio a chacina da Candelária. Era um grupo com o qual eu estava todos os dias e eu fui a primeira a chegar. Constatei a morte daqueles meninos e assim é que eu fui catapultada, digamos, para a mídia. As pessoas começaram a conhecer o que eu fazia, né? Bom, a partir daí eu fundei a primeira escola embaixo de um viaduto no centro da cidade do Rio de Janeiro, já tendo uma ideia que talvez fosse o momento, né, de eu ter uma escola ou uma organização não governamental e começar a escrever sobre isso, sobre as minhas experiências com essas crianças nesses países e com os 13 anos que eu trabalhei na rua. E assim foi, né, eu fiquei 4 anos com uma pequena escola na rua e eu comecei a escrever a Pedagogia UERE Mello, que é talhada, é um novo método de ensino, uma nova gestão de sala de aula, né? É muito diferente da escola tradicional e que contempla essas crianças, né? Contempla o entendimento dos problemas que elas têm vivendo em comunidades muito violentas. Então, assim, grosso modo, essa foi a trajetória. Entendi. Mas, Ivone, como foi para você? Porque assim, é um método que surgiu na sua prática, surgiu debaixo do viaduto. É claro que você tem toda uma formação, você é educadora, você é pós-graduada, você, enfim, se preparou para isso do ponto de vista teórico, mas estar ali debaixo de um viaduto trouxe a teoria para outro lugar. Não, ter trabalhado com os meninos somente na rua durante 13 anos, o meu estudo na África, né, o que eu sempre perguntei é por quê? De um jeito não aprende, de outro aprende. Então, essa é a pesquisa, entende? Uhum. Como você vai fazer que aquela criança entenda? Porque o que é aprender? Aprender é memória. Aprender velocidade, né, de entendimento. Então, o que faz que aquelas crianças que são perfeitamente normais, não têm problemas neurológicos, nada, estejam numa escola e não aprendam? E aí foi que eu comecei a ver no dia a dia, nas minhas aulas, tanto na rua como debaixo do viaduto, qual seria o melhor método de você passar informação, conjugando neurociência, neuroeducação, tudo que você sabe do cérebro, conjugando velocidade, que você precisa dessa velocidade para aprender, e aí eu coloquei tudo junto e desenvolvi uma pedagogia. E qual é a grande diferença de aprendizado entre uma criança exposta à violência ou exposta a uma violência permanente de uma criança, vamos dizer assim, como eu fui, com aquela casa normal, aquela vidinha normal, assim? Qual é a grande diferença do ponto de vista emocional cognitivo?
Não, existem várias diferenças. A primeira é uma ausência de pré-conhecimento, né? Quando você fala em comunidades violentas, normalmente são comunidades muito pobres, né? Onde o pré-conhecimento não é trabalhado. E o que eu chamo de pré-conhecimento? O cérebro só aprende sobre links, ele não pode pescar nada do nada. Então, você tem que partir de alguma coisa que você já conheça. E aí você desenvolve, e você vai desenvolver durante a sua vida toda. Nós, até hoje, desenvolvemos isso. Ora, essas crianças, uma grande parte delas, não tem o pré-conhecimento. Eu vou dar um exemplo, né? A criança com 6 anos precisaria de ter na sua memória longa 4.000 palavras. Tá? Isso aqui são as descobertas, chegaram à conclusão que para você aprender a ler e escrever, você precisa de 4.000 palavras na memória longa. Ora, as crianças chegam com 500 palavras, 300 palavras, 400 palavras no primeiro ano. Então, não é que ela não pode aprender, né? Ela simplesmente não tem os insumos necessários para que ela possa desenvolver aquele entendimento. E a hora que as pessoas entendem isso, tudo fica mais fácil, porque você vai ter que construir. Quer dizer, você perde tempo, porque tudo isso já teria que ser feito desde a creche até a pré-escola. Né? Mas como não faz, você tem esse problema no primeiro ano. E por todo o Brasil e em todos esses países que estão nos últimos rankings de educação no mundo, que são os países onde eu estive. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser repensado. Né? O que é alfabetizar? Como você pode alfabetizar uma criança que não tem os insumos necessários na sua memória longa para poder aprender? E aí ninguém pensa nisso. Não é pensado. Então, você tem um conteúdo, a criança tem que aprender com aquele conteúdo, mas ela não tem as capacidades cognitivas para aprender aquele conteúdo, se não for trabalhado o pré-conhecimento. Então, eu acho que, basicamente, nos pequenos é isso, né? Além dos traumas, logicamente, que bloqueiam certas partes do cérebro, fazem a memória desaparecer. Né? Então, você tem uma criança, por exemplo, que assiste o assassinato de uma mãe, de um companheiro da mãe ou de alguém, ela vai ficar bloqueada. É assim que as crianças chegam para mim, não fala, perdeu todas as capacidades de coordenação, né? Então você tem que começar tudo de novo. Tá? Esse é o grande problema. Olá, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!